Você só precisa pensar positivo que tudo que você quer vai acontecer. Ai, quanta negatividade, isso é muito ruim. Não fica assim. Acredita em você que tudo vai melhorar. Ah, é mesmo? Isso passa, tá? Não fica assim, não. Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Felipe Pregonce e esse é o Não É Bem Assim. Se você é novo por aqui, você já aproveita, já se inscreve no canal, ativa as notificações, curte, comenta, compartilha e saiba de tudo que a gente está falando por aqui. Nesse mês de setembro, se você não sabe, eu decidi aproveitar o Setembro Amarelo para falar sobre temas de saúde mental. É uma série com 5 vídeos, falando o primeiro deles sobre prevenção do suicídio, o segundo falando sobre ansiedade, o terceiro falando sobre o que é psicologia, psiquiatria, terapia, o quarto falando sobre depressão e agora esse quinto aqui a gente vai falar sobre positividade tóxica. Essa positividade que por todos os lados as pessoas ficam pra gente. Ah, você tem que acreditar e fazer isso, você tem que jogar energia boa que isso vai voltar pra você de outra forma, não seja tão negativo, não fique triste por isso. Essas frases feitas que a gente já tá acostumado há muito tempo antes delas terem esse nome. Mas aí um texto rolou pela internet nesses últimos tempos e traz exatamente essa reflexão e esse nome ótimo que eu acho, que é a positividade tóxica. Quanto a essa imposição de positividade, felicidade que as redes e as pessoas impõem na gente, podem ser tóxicas e podem fazer mal pra gente. Provavelmente nos últimos meses você tenha visto esse post aqui circulando pelo Instagram. Ele era a publicação da Érica Maracaba, que é uma psicoterapeuta que bombou falando exatamente sobre a positividade tóxica. Eu resolvi reproduzir o texto que ela utilizou nessa publicação dela do Instagram pra gente usar como introdução para falar sobre esse tema. Abre aspas. Uma coisa, não queremos ficar aprisionados em sentimentos ruins e outra é a tirania da positividade atual. Todos os sentimentos têm uma função. Não ficar preso a um deles é fundamental, mas ignorar o que se sente, se permitir sentir e expressar apenas os bons, jogar para baixo do tapete qualquer incômodo, bloquear e rejeitar os ruins, tem sido um movimento comum e são vários tiros nos dois pés. Quanto mais ignoramos sentimentos, mais perdemos a habilidade de lidar com eles, que hora ou outra explodem com mais força, que não morrem só por serem rejeitados ou ignorados. Pelo contrário, eles se potencializam da pior maneira possível, sem percebermos. Ser feliz é uma questão de escolha? Ok, nada contra as frases motivacionais, mas não há felicidade genuína e sustentável se não se vive de maneira inteira. Fingir estar feliz o tempo todo pode atrapalhar ser feliz. Entregue, confie, aceite, agradeça, mas tudo bem ficar com raiva ou sentir frustrações às vezes. Felicidade compulsória é forte combustível para a infelicidade. E espiritualidade egóica é uma prisão. E eu não vou nem entrar na parte dos julgamentos em relação às dores alheias e no ato de isolar pessoas em sofrimentos psíquicos como se fossem pessoas tóxicas. Se a sua felicidade está tão por um fio que você não pode dar suporte a alguém em sofrimento, tá grave, viu? Não há só boas vibrações, há muitas vibrações. Lide com isso. Fecha aspas. Eu sou contra tudo que faça a gente deixar de ser orgânico, de sentir o que a gente está sentindo, os nossos sentimentos, o que é verdadeiro, o que é genuíno nosso. Não dá para viver pro outro, pra expectativa do outro, pro julgamento do outro. Ninguém pode ser feliz porque o outro quer, porque ele tá dizendo que você vai ficar bem, ou que você tem que usar uma hashtag do momento que vai te dar uma good vibes porque ela tá bombando. Não é bem assim, a vida real é uma outra forma. Sempre acho que quebrar esse processo faz mal para nossa cabeça. Para nossa cabeça, para o coração, deixa tudo muito mal resolvido. Tudo tem seu tempo, cada um tem o seu time. A gente precisa ser mais de carne e osso, deixar para os robôs serem robôs. A gente precisa aceitar que os humanos podem errar, eles vão pedir desculpas, eles vão errar de novo e aí eles vão aprender uma outra nova coisa. Se liberta dessa ditadura de perfeição, da influência de alguém dizendo que você precisa ser good vibes, precisa fazer isso, precisa ser aquilo.
É libertador. Tá liberado mandar pra puta que pariu, ligar o foda-se, ficar puto da vida, mandar tomar no cu, se irritar, questionar. Você não precisa lacrar 24 horas por dia e 7 dias da semana usando uma hashtag. Se você influenciar uma pessoa de verdade, seja seu marido, sua mãe, seu tio, seu chefe, o cara da padaria, isso vai valer muito mais do que um textão com uma hashtag batida nas mídias. Tá tudo bem se não tá tudo bem. Faz parte do jogo. A gente precisa entender. Se você lida bem com as frustrações, com as coisas que você não consegue realizar na hora que acha que tem que realizar, isso é tranquilo, isso é ótimo e você pode continuar assim. Certamente isso vai te fazer uma pessoa mais leve, você vai agir de um jeito mais leve. O que você não pode fazer é querer que todo mundo seja a mesma coisa que você. Eu, particularmente, acho uma irresponsabilidade sem fim essas frases que a gente atrai ou que a gente transmite. Porque ela me remete logo, então, se alguém sofreu alguma perda, tem algum momento difícil, alguma doença, algum problema, isso significa que a culpa é da pessoa, que ela merecia. Eu acho ridículo essas atribuições de culpa. Eu já até desfiz a minha amizade com a lei da atração, porque eu não acredito, porque ela só funciona pra coisa ruim. Então, por que não funciona pra coisa boa? Outro ponto muito importante, as redes sociais não podem ser usadas como termômetro de felicidade, de realização. A gente precisa entender que a rede social virou um negócio e ali tudo vira produto, inclusive um sorriso, uma pose pra foto, a inauguração de uma loja, tudo isso é business. Contratos, obrigatoriedade. O seu influenciador preferido, seu apresentador de TV, seu músico, pode não estar tão feliz quanto parece naquele sorriso daquele post. Existe toda uma questão financeira e de engajamento envolvido atrás daquilo. Nem todo post é orgânico. Existem posts orgânicos, existem pessoas que fazem aquilo de verdade. A gente precisa valorizar esses perfis dessas pessoas que estão lidando com a saúde mental, com a sua própria vida, com qualidade de vida real. Dessa vida que a gente vive fora do celular, a vida do dia a dia. Alguns exemplos claros foram a repercussão de como o Whindersson Nunes passou a viver a vida dele, a declaração da Dora Figueiredo, as fotos incríveis da Preta Gil, da Demi Lovato. São pessoas que estão procurando ser felizes como elas são, com o que elas têm. Se preocupar em corresponder, sem se preocupar em corresponder a padrões ou expectativas dos outros. É o que eles esperam de si. Eu não tô falando aqui que é pra todo mundo ficar na bad, pra baixo ou coisa desse tipo. O que eu tô falando é que na nossa vida, estar bem e não estar bem são os dois lados da mesma moeda. A vida adulta implica nisso, a lidar com realizações e frustrações. Eu não estou falando de casos extremos que a gente já falou aqui sobre a questão ao longo de todo esse mês. A gente precisa saber que alguns casos de tristeza moderada e profunda precisam sim de um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Mas eu não tô falando disso, eu tô falando das nossas frustrações cotidianas, como a gente encara o dia a dia, com toda essa influência de todo mundo que sequer se dá o trabalho de ouvir a outra pessoa e já manda logo isso passa, não fica assim, sem contar nessas outras frases prontas que a gente já conhece ao longo de toda a vida. Não seja essa pessoa. Ou você ouve e desenvolve sobre o que estão desabafando com você, ou seja honesto, diz que não pode falar, que não sabe, muda de assunto. É muito mais eficaz do que você ficar falando besteira e frases batidas. Eu até separei num quadro que eu achei aqui na internet algumas frases de expectativas e realidades que deveriam ser ditas. Eu peguei essa tabelinha e aí ela define bem essa situação. Você pode substituir essas frases por outras frases. A frase "você vai conseguir", que é uma frase bem vaga, você pode muito bem substituir por "eu sei que é difícil, mas você já superou outras coisas, eu acredito que você pode, eu posso te ajudar nesse processo pra gente achar um caminho". Fica diferente, né? Você pode também substituir "seja positivo" por "eu sei que pode dar muito errado, mas você já passou por várias coisas e você precisa pensar também na parte que pode dar certo". Você já fez essa reflexão? A gente vê como fica diferente o discurso, né? E aí você também pode trocar um apenas good vibes por um outro tipo, que seriam de que todas as vibes são bem-vindas, a gente precisa aprender com tudo o tempo inteiro. Pode não ser good hoje e pode ser depois. As felicidades, essas energias, elas são um processo. Você pode trocar "pare de ser tão negativo" por "faz parte do nosso pensamento ser negativos em algumas situações". Sim. Mas vamos analisar tudo isso e ver se a gente está olhando do melhor ângulo para ver se é realmente assim que é essa situação. E assim a gente pode entender como pequenas frases que a gente diz batidas
podem ser feitas e ditas de uma outra forma. Eu me incomodo demais com profissionais e com esses livros de autoajuda que acham que a vida de todo mundo é uma coisa monolítica, que dá para lançar um livro e que ele serve de receita de bolo para todo mundo. Não. Definitivamente não. Eu fui assistir uma palestra do tal Tony Robbins, um discurso barato, vago, cheio de autoajuda e amarrado com essas frases de efeito dessa galera. É a típica apresentação que só faz bem pro bolso dele porque tá todo mundo que tá ali tá pagando e ele tá recebendo. Quem assiste às vezes está afundado em desespero, em uma crise que joga todas as suas expectativas naquilo. Eles saem cheios de ideias, achando que podem mudar o mundo. Só que aí eles chegam aqui no mundo e eles quebram a cara, quando eles entendem que não dá para fazer como o outro fez, que cada um tem a sua história, o seu momento e as suas vivências. Eu detesto aquela frase que diz: treine enquanto eles dormem, estuda enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, tem um AVC, burnout ou síndrome do pânico, porque não vai ser o sonho deles que você vai ter. Isso eu tenho certeza absoluta. E aí esse também eu poderia refazer essa frase. Seria: treine no seu tempo, com as suas metas estabelecidas, estude, isso é muito importante, pode mudar a sua vida, mas também assista seriados, vai dar uma volta, dar uns beijos e coisas assim. Isso faz toda a diferença na aprendizagem. Muitas coisas que você vai aprender definitivamente não estão nos livros. Persista, é importante, a vida não é fácil, e nem para nós e nem para eles. Viva o que você tem para viver, não se compare com eles. Cada pessoa é uma pessoa. Você não tem compromisso com ninguém, você só tem compromisso com você. Faça no seu tempo, respeite suas regras, se preocupe com seus planos e preocupe-se com os planos que você fez. Não se compara com ninguém. Nós somos uma construção de tantas coisas que nós acumulamos ao longo da nossa vida, que o caminho até onde a gente quer chegar é um caminho diferente do irmão que a gente tem, que viveu com a gente. Quem dirá você querer se comparar com alguém que você nunca viu na vida, que você decide se espelhar. Ser você pode ser uma delícia, você precisa apenas descobrir como é se ver de um outro ângulo, e a gente costuma sempre diminuir as nossas conquistas. Quando a gente recebe um elogio, a primeira coisa que a gente faz é uma autocrítica por não se achar digno daquele elogio. Aceite os elogios. Eles também são parte da construção de quem você é. Além da sua personalidade, os seus sentimentos, suas emoções, seus medos, seus amores, suas dores e tudo que te move. Ninguém tem que fazer nada. Você não tem que fingir. Você não tem que nada. Você tem que ser você. Mais amor, por favor. Mais empatia. Vamos desintoxicar, que é o que a gente tá precisando fazer nesse momento. E esse vídeo vai acabando, junto com setembro, que também já tá acabando, na semana que vem ele já acaba, e aí a gente começa uma nova sequência de vídeo. Se você tá chegando por aqui agora e você ainda não assistiu, eu criei uma playlist própria falando sobre o Setembro Amarelo. Lá tem todos os vídeos falando sobre saúde mental, que foram os temas que eu escolhi ao longo do mês de setembro, pra separar, pra gente poder debater um pouco sobre esse assunto, pra democratizar. Então, no final desse daqui, já vai aparecer o link aqui, você pode clicar para assistir. Comenta aqui embaixo dizendo o que você... Bota a hashtag Setembro Amarelo e me conta o que você achou desses vídeos. Esse aqui é o último vídeo da nossa playlist. A gente vai fechando a sequência dos 6 vídeos com esse vídeo que eu criei ao longo do mês de setembro. E aí, a partir do mês que vem, no mês de outubro, a gente volta à programação normal, cada quarta-feira falando sobre um tema novo. E aí, os vídeos de sexta-feira, a gente tem uma coisa mais solta, usando tag, brincadeira, batendo um papo mais descolado. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Enquanto isso, vocês ficam assistindo esse aqui, ó, que são os vídeos do Setembro Amarelo. Tchau!